A seguir, as últimas atualizações do Global Currency Reset, operações nacionais e internacionais. Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito. Meus irmãos, muito obrigado, que Deus abençoe as novas inscrições. Sejam todos muito bem-vindos sempre. É uma honra ter a presença de cada um de vocês. Muito obrigado mesmo pela força. Se você gosta do meu conteúdo, continua se inscrevendo, me dando essa força incrível que possibilita que meu canal e meu sonho continuem, meu canal no ar e meu sonho vivo. E eu só tenho a agradecer a todos, pois todos sabem que é muito difícil manter uma vida no YouTube, né, irmãos? Mas a partir do momento que nós conseguimos, com a força, com a ajuda de cada um, podemos continuar nos mantendo de pé aqui nessa loteria incrível que é o YouTube, maravilhosa, que possibilita também que a gente transmita nossas informações, que a nossa voz chegue a mais pessoas. E se minha voz está chegando a você hoje, eu espero que Deus te abençoe grandemente, que possa prover nessa segunda-feira ainda bênçãos ainda inimagináveis na sua vida, meu querido irmão e irmã. Hoje é segunda, dia 20 de setembro, né? E estou eu aqui de novo no nosso segundo fluxo de notícias, várias posições importantíssimas aí acerca da rede militar, muitas posições ao lado dos contatos bancários que nos dizem sobre esse processo também que está iminente, né? Muitas pessoas ainda me criticando e tudo, mas essas daí a gente nem escuta mais, né? Porque sabemos o nosso propósito e sabemos que o nosso propósito é maior. E eu acredito em Deus acima de tudo, e se eu mesmo possibilito orientação para que eu continue aqui, por que não continuar, né, meus irmãos? E eu não penso em me dar por vencido, não penso em desistir, e só penso em talvez terminar esse assunto um dia, quando ele acontecer, né? Pois não sabemos o momento, mas aguardamos, né, ansiosamente que aconteça o quanto antes, assim como o retorno de Jesus Cristo, muito mais aguardado e muito mais esperado, pelo menos por mim, né? Mas ainda algumas pessoas talvez não com essa ansiedade, mas essa é a única coisa que importa para todos nós aqui, é a nossa salvação e a nossa proximidade com Deus, e o resto que vem para nós nessa terra aqui é lucro, né, meus irmãos? E vamos unidos, pois unidos fazemos a diferença. Vou mudar meu bordão, né, porque o outro já ficou ultrapassado. Tô brincando, gente, mas quero algo mais forte, mais enobrecedor, e a união é fundamental para que alcancemos mais alegria, mais paz, e estejamos mais próximos de Deus, né? Pois todos os irmãos são como uma família e tem que ficar unidos, né? Meus irmãos, vamos lá, né? O que eu tenho para hoje seguindo é o seguinte: as notificações para o nível 4 são esperadas ainda pelo mês de setembro. Basileia 3 entrou em vigor em junho. Foi dada a ordem para trazer os fundos off-ledger, que eram 100% ouro, ativos garantidos, para substituir os depósitos em moeda fiduciária existente. A títulos de conversas e rumores, o sistema de transmissão de emergência foi planejado para ser ativado em breve. Então, os militares, neste momento, trabalham para que esse sistema seja diferente e todos estão muito esperançosos de que isso possa ser feito ainda com o planejamento para este ano. A expectativa ainda para o Tier 4 fazer consultas e compromissos ainda está sendo muito comentada no mês de setembro. Não sabemos exatamente quando isso acontecerá, mas o evento de um colapso financeiro global está próximo, seguido de onde sistemas de satélites ativarão sistemas de transmissão em todo o mundo e assumirá alguns meios de comunicação. Esse evento será seguido dos anúncios de redefinição da moeda global. Há uma infinidade de e-mails para provedores de títulos e vendedores que ainda precisam sair, mostrando o saldo aplicado em suas contas com as moedas fiduciárias sobre o tal adiantamento de 1 a 2%. Os bancos da redenção Chase e Wells Fargo são os primeiros a se adequar e já foram em junho também.
se adequando ao QFS paralelamente e, consequentemente, as operações alocadas sobre eles seriam destinadas a dar novas notificações em setembro, como ocorreu o esperado em junho, setembro também, para os detentores de títulos. As trocas testes continuam a serem bem-sucedidas. Recebemos de um contato a confirmação sobre a hidratação de um pagamento possivelmente acontecido de 15 trilhões de dólares. É assim que eles irão começar. É uma quantia indicada por minhas próprias fontes que o mundo precisa para usar moedas lastreadas em ouro e configurar esta nova conexão. A redução da dívida global é depois disso. Tenho o prazer de informar que o novo sistema financeiro vem sendo implementado desde junho. Ele é totalmente garantido por ativos e, uma vez que as reivindicações são liquidadas sobre os ativos nos tribunais soberanos, o ativo é então monetizado para criar fundos off-ledger. São os títulos aloidiais, ouro, prata, direitos minerais do subsolo e direitos armazenados no Common Law Puri Trust. Os ativos são usados para respaldar os certificados globais e o Common Law Puri Trust recebe esses certificados globais. Os certificados globais são garantidos ao New Global Settlement Bank para criar fundos dentro do QFS. Sobre Basileia 3, uma janela se abriu para trazer muitos fundos off-ledger que serão 100% garantidos ativos em ouro, garantidos para substituir os depósitos em moeda fiduciária existente, portanto, não afetará o preço do ouro ou os bancos existentes como tais. O sistema bancário será, de certa forma, um mediador. Então, todos os bancos estarão insolventes o tempo todo se você tentar usar a lógica, ou você tem ouro ativo ou não. É por isso que costumavam controlar os Estados Unidos e a Organização do Atlântico Norte. Notas do Tesouro dos Estados Unidos. Todos os países aos quais possuem títulos nacionais, após este reajuste ou reavaliação da moeda global, todos estes títulos serão pagos pelo Tesouro dos Estados Unidos, apoiados por metais preciosos ISO 20022, regulado, também apoiando metais e outros ativos regulamentados por uma única blockchain em cada país. Bom, meus irmãos, novas notas aí, posições militares importantíssimas desses contatos que nos falam, mais movimentação em cima desses, como eu estava falando, né, o The World Global Settlements, né, como lá o Puri Trust e associado ao Global World Settlements também, né, funds, que é um assunto que eu estou trazendo de manhã, né, que calha muito com o que está acontecendo hoje, pois esses fundos estão sendo movimentados, as pessoas estão sendo capazes de se tornar líquidas somente por conta dos fundos alocados nessas contas, né, que eu acredito que sejam essas contas mesmo que estejam financiando essas quantias numerosas que foram, essas trusts que foram para o Tesouro dos Estados Unidos. Só basta observar, né, meus irmãos, e torcer para que isso ocorra, que essas pessoas financiadas no Tier 3 possam acabar tendo acesso ao dinheiro para poder gastar, ou pelo menos alguma parte desse dinheiro, pois nós não sabemos quanto por cento disso eles vão adiantar, se vai ser de uma vez, ou se vai ser também em novas tranches, né, que são pagamentos estruturados de 3, 6 meses, mês a mês, ano a ano, de acordo com a vontade do freguês, né, que detém o título. Então, mas nós não sabemos se isso vai ser financiado e como será financiado. Como será diretamente com o centro de redenção, com o titular autorizando e acessando a nuvem QFS, né? Aí, a partir daí, ele pode movimentar os fundos. Mas quanto que eles vão adiantar, né? Isso, há muitos rumores dizendo que muitos titulares, né, no Tier 3, que eles já enxergam a sua quantia total dentro da nuvem quântica do QFS, né? Em reuniões bancárias que fazem, mas aguardam as devidas autorizações do Tesouro para poder movimentar, tornar isso gastável de verdade, não só líquido, né? E diz que eles enxergam os fundos, né, trilhões, quem tem 4 trilhões para pegar já enxerga, mas não pode mexer, né? E agora,
Vamos ver quanto por cento de autorização eles vão dar para mexer nesse dinheiro também, né? Desses detentores de títulos, né? Se vão deixar mexer em tudo, ou se vai ser 1 ou 2%. Muitos já conseguiram alguns financiamentos, né? Mas pouquíssimas quantias para se manterem nos locais até esse processo começar mesmo, que ainda não começou, né, gente? Pelo menos não o pagamento, né? Porque eu acredito que vai ser uma ativação global, irmãos. Mesmo quem já esteja sendo financiado em Tier 3 vai ter que aguardar a posição total de tudo que está acontecendo no mundo. Então, no meu entendimento, o Tier 3 não consegue movimentar os fundos enquanto o Tier 4A e o Tier 4B não estiver financiado, né? Então, todos, até o nível 4B, precisam estar financiados, líquidos, pode por assim dizer, e aí vai vir uma ativação do Tesouro dos Estados Unidos, vai vir um start. Pum. Aí essas contas vão ser liberadas para movimentação. Só que aí acredito, né, que tanto o Tier 4A e 4B, quanto o Tier 3, vai movimentar no mesmo tempo, né? A não ser títulos específicos que darão pontapés em outros programas humanitários, como os títulos alemães, os German Bonds, os Yellow Dragons, algumas outras moedas, como o Dinar, que já vão se reavaliar, independente do Global Currency Reset. Mas essas operações ligadas dentro do Global Currency Reset, elas serão financiadas, líquidas, mas só quando o Tesouro dos Estados Unidos der o start, que é que chamamos de shotgun, né, shotgun start, todos poderão ter acesso à quantia e poderão injetar essa quantia na economia novamente mundial. Né, irmãos? É assim meu humilde pensamento. Meus amigos, vamos seguindo aqui. Eu tenho aqui uma nota, muito está falando sobre a China, né? E a posição da China, então eu vou ler umas coisas aí que, para mim, é o documento mais claro que tem, né? Então vamos lá. A China disse que o mundo deve se preparar a partir de agora para comprar nossos produtos em yuan chineses. E a decisão será implementada ainda este ano. Este notável alerta precoce levanta várias questões, incluindo: o yuan afetará o dólar? Ou, em outras palavras, a moeda chinesa substituirá a americana? Sabe-se que o comércio global é um sistema pelo qual o mercado global negocia em dólares, preço fixo. Com base nisso, os economistas têm dificuldade para o yuan chinês subir o dólar ou afetar seu valor no curto e médio prazo. Isso aconteceu durante uma discussão com alguém a esse respeito, mas ele acrescentou que o yuan chinês pode afetar o valor do dólar no longo prazo. Encontrei nessa visão dois fatos tangíveis neste terreno. Com base na velocidade de crescimento econômico que a China está liderando em todas as economias globais, e se esse crescimento continuar em um ritmo rápido, como está acontecendo agora, o yuan pode sim superar o dólar no longo prazo. Eu encontro aqui na decisão chinesa, em sua nova abordagem, que usou sua astúcia para aumentar o valor de sua moeda, yuan chinês, impondo sua moeda em operações de câmbio comercial, e assim criará um equilíbrio de preços com o dólar a médio prazo. A razão pela qual esperávamos que o yuan seja capaz de competir com o dólar no longo prazo é que ele segue as transações de mercado do petróleo globalmente, até que a China seja capaz de conter todos os países exportadores de petróleo, aceitando cooperação no yuan chinês. É claro, precisa de um tempo. Se conseguir adquirir o mercado de petróleo, isso depende. Quem vai ganhar a grande luta a seguir? Qual é a extensão e o tamanho das implicações para a economia iraquiana? A porcentagem da dependência do comércio iraquiano de produtos e commodities chineses é 75/80% das importações do mercado iraquiano. Isso significa que o impacto da decisão chinesa de impor sua moeda será o maior sobre o comércio iraquiano. Em outras palavras, a demanda por yuan chinês aumentará para o equivalente ao dólar, ou eles irão gradativamente dividir a demanda entre os estágios de curto e médio prazo. Aqui, os responsáveis pela política monetária fiscal devem levar em consideração a extensão ou tamanho do impacto na economia nacional
decorrente dessa decisão repentina, de modo a não entrar no ciclo de fornecimento das duas moedas em paralelo, com demanda por eles. O setor privado, com seus setores comerciais e bancários, será o mais afetado por essa transformação, devendo fazer face aos efeitos esperados dessa medida. Espero que a decisão chinesa seja implementada tão rapidamente, ela irá causar caos no mercado iraquiano no início, e necessário abordá-la com antecedência. Por isso, dissemos que o Iraque precisa diversificar suas relações com os países do mundo de acordo com seus interesses, porque a luta dos adultos continua em todos os aspectos da vida e temos que brincar com os adultos. Bom, meus irmãos, eu quis trazer essa nota, né, acerca de conhecimento e da posição da China, né, pois nós fazemos parte do BRICS. O BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Estamos inclinados a ir pelo mesmo lado da China a todas as decisões globais que ela toma. Então, nesse contexto, podemos observar que o yuan chinês está tomando o mercado, isso já não é de hoje. Eu já venho fazendo algumas previsões que são só... Eu repito as previsões da Baba Vanga, que é uma mulher que falou que um grande dragão chinês iria dominar o mundo no século XXI. E eu acredito que o dragão chinês seja a moeda da China, né, meus irmãos? Então, não que eu dê ouvido, né, a todas essas previsões, né, mas nós temos que concordar que muitas delas aconteceram, né, meus irmãos? Eu acho isso perfeitamente possível no mundo econômico atual que nós vivemos. Então, foi a título de conhecimento para a todos, né, sobre a posição da China, e diante da China e o Iraque junto aí participando desse movimento, né, meio que por baixo dos panos, participando sobre tudo, enquanto os Estados Unidos nessa posição, Iraque, Afeganistão, tudo, China ali por baixo se introduzindo sua economia mundialmente, né, gente? É preocupante a posição da China, mas necessária, né? Fazer o quê? Irmãos, vamos aos contatos bancários próximos ao centro de redenção que eles disseram essa tarde, né? Boa tarde. Pode ser um bom dia em que Dow Jones está dando um mergulho. Dow Jones caiu 400%. Nós vimos algum movimento de dinheiro no fim de semana. Vimos algumas pessoas recebendo algumas porções. Mais relatos dos lados dos grupos. Estas foram pequenas viagens. Eles estão esperando grandes viagens para começar a partir de terça-feira à noite. Lembre-se de que sempre que temos atrasos nas notícias às segunda-feiras, isso é verdade. Apertem os cintos. Devemos ter atualizações de segurança internas dos pacotes de assentamento CMKX e pacotes de prosperidade. Espero ouvir falar mais de movimento hoje à noite e terça-feira de manhã. Que tal o default da China e o default da União Europeia? Todos os bancos afundando. Liquidação do mercado acontecendo. Dow Jones está fora do ar. Prata e ouro baixados hoje também. Este é o acidente ou apenas uma queda? Yes, Dow Jones apenas começando no slide. Evergrande na China está inadimplente. Sim, a China, grande empresa, vai à falência. Pode levar à quebra de sua economia e em seguida se espalhar pelo mundo. Randy Cooney no Diner Recaps disse ontem que o Diner será lançado nos níveis de $1 da era de Obama. O que você acha daquilo? Talvez seja apenas a taxa interna do Iraque, não nossas taxas. Quando os novos estatutos forem anunciados nos Estados Unidos, todos os empréstimos, hipotecas, cartões de crédito, saldos são limpos. Será que os saldos de 401 milhões de empréstimos saldos serão eliminados? O senhor Cottrell falou sobre isso e não espera que os 401 sejam afetados de alguma forma. Isso foi muito importante para famílias de banqueiros chineses e eles não esperam que a aposentadoria de ninguém vá embora. Estamos aguardando um possível tsunami atingindo nossa costa leste do vulcão das Ilhas Canárias.
O lado do vulcão voltado para o Atlântico está fraturado, e se deslizar para o oceano criará um tsunami. Nenhuma onda grande até a ilha se partir do meio no fundo do Oceano Atlântico. Fissuras embaixo do vulcão fizeram túneis de erupções anteriores, enfraqueceram a base. Do lado positivo, talvez o tsunami acabe com Washington. 3 das 5 boias de alerta do tsunami que protegeram a costa leste dos Estados Unidos estão offline e uma quarta não está funcionando corretamente, deixando apenas uma boia no Oceano Atlântico para alertar os americanos. O mundo inteiro está uma bagunça. Para saber quem governa sobre você, simplesmente descubra de quem você não tem permissão para criticar. Voltaire. Voltaire, quem falou, né? Filósofo. Se o teto da dívida não aumentar, o que podemos esperar que aconteça afetará os pagamentos da Previdência Social por mais um mês. Eu tenho a impressão que tudo ocorrerá de uma única vez. Financiamento, início, queda do mercado, os anúncios militares, tudo vindo essa semana. Vamos aguardar. Bom, irmãos, os bancários hoje, né, dando uma posição acerca do RV e também falando sobre este vulcão, né, para eles lá há muito mais perigo do que para nós aqui no Brasil e até mesmo para o Nordeste, né, lá corre muito mais risco, né, por conta de sua posição, eu acredito, e proximidade, né, com o Atlântico, mas oramos para que não aconteça nada. Muitos aí aguardando novamente mais posições de dinheiro e financiamento e liquidações, né? Eu acredito que isso esteja acontecendo sim, e vai acontecer daqui para o fim do ano. Às vezes, é a nossa humilde opinião, né, irmãos? Posso estar errado, né? Isso pode acontecer ainda esse ano, ou talvez no próximo. É só a minha humilde opinião quando eu coloco, né? E vamos firmes, né? Eu acredito muito em tudo isso, meus irmãos, mas muito mais. Acreditamos em Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e seu querido Espírito Santo, que pode estar regendo nossos corações e mentes para coisas melhores, para coisas divinas, para com Deus, né, para com o amor de Deus, meus irmãos. Então, não deixem o amor de Deus se esfriar na sua vida, não deixe que a consciência da riqueza, talvez até da prosperidade que ainda não vivemos, mas que passaremos com fé em Deus, tome os seus pensamentos nesse momento e que isso se faça distante do Senhor para a sua cabeça, para o seu entendimento, né, meus irmãos? E vamos ir com calma em toda essa situação do Global Currency Reset, mas vamos com sede na fé, com sede no Espírito Santo, com sede em Jesus Cristo, fazer de Jesus nosso alimento, meus irmãos, pois ele tem que ser um alimento do nosso espírito, da nossa alma. Uma pessoa bem alimentada espiritualmente, meus irmãos, não carece de nada. Nem o corpo padece, meus irmãos. Pois até o corpo é capaz de se manter estático na presença de Deus e do Espírito Santo. E é isso que te enobrece. Nós somos feitos de carne, mas somos feitos de espírito também, meus irmãos. Pois o ar que entra, essa consciência, a qual temos dentro de nós, também é divina e de Deus. E nós temos que entender isso, meus irmãos, e parar de ofuscar nossos pensamentos, nossos corações, com coisas que não devem dar a nossa importância, com coisas malignas, maléficas, com alguns pensamentos dos quais vêm, às vezes, na nossa cabeça, que você para e pensa, não, isso não vem de mim. Por mais que seja simples, o inimigo às vezes ele só quer uma brecha para poder fazer algo dentro da sua cabeça ou plantar uma semente de pensamento dentro da sua cabeça. Meus irmãos, o mundo espiritual existe e nós precisamos dar valor e enobrecer o nosso espírito para que possamos também de lutar, além fisicamente, lutar espiritualmente a favor de tudo e principalmente a favor das coisas em prol da nossa vida. Às vezes eu falo bastante, né, meus irmãos? Eu falo todo dia, mas as pessoas precisam ouvir isso, as pessoas precisam ser tendenciadas à prática da oração, à prática da meditação, à prática da gratidão, do merecimento,
nós estamos esquecendo esses verdadeiros princípios pelos quais nós estamos pulando vários degraus da nossa vida. E muitas pessoas são dignas de coisas que elas não são dignas. Elas se acham merecedoras das coisas. E é esse momento que o inimigo vem quando você pensa que é alguma coisa, meu irmão, quando você pensa que você é o último biscoito da bolacha, do pacote, né, sendo mais claro, né, meus irmãos, irmãs, é quando o inimigo vem e coloca uma semente de soberba na sua cabeça, coloca uma semente de inveja, uma semente de insatisfação, ou uma semente da depressão. Isso tudo leva a caminhos dolorosos, meus irmãos. Mas, se você se blindar, se alimentar do Espírito de Deus, você vai ver e encontrar a graça mesmo na vida ruim que às vezes você leva. Porque eu sei que muitos que me assistem gostariam de ter também uma vida melhor. Eu gostaria também de ter uma vida melhor nesse momento, meus irmãos. Mas tudo é o tempo de Deus para nós. Nós precisamos orar e buscar primeiro o reino de Deus. E as outras coisas acrescentadas serão após isso. Pois o servo de Deus terá o que necessita. O servo de Deus terá o que merece se ele buscar o reino de Deus. Às vezes muitos irmãos não alcançam a glória, muitos irmãos não alcançam o que querem, porque ainda não se entregaram verdadeiramente a essa causa. E a única causa é Jesus, é se render a Jesus, é esquecer todo o apego material, esquecer todo o apego sentimental e partir para um único caminho, meus irmãos. Quando você partir para esse único caminho, é o que vai fazer sentido e você vai começar a entender todas as outras coisas da sua vida. E esse desapego é difícil. Eu sei, meus irmãos, mas é assim que começa. É assim, mais explicado. E começa com a gente reconhecendo o nosso próprio lugar aqui na Terra. E sabendo que se nós não formos seres humanos das quais amarmos o próximo, praticarmos coisas boas, andarmos de acordo com os mandamentos de Cristo, não habitaremos o mesmo lugar que Cristo, meus irmãos. É assim esse recado, né? É assim que eu penso. Meus irmãos, muito obrigado. Um beijo no coração de cada um. Vamos unidos, pois unidos fazemos a diferença ao infinito e além. E sempre além, né, meus irmãos? Até amanhã, se Deus quiser. Tenham um bom descanso. Boa terça-feira a todos. Que Deus ilumine amanhã teu dia. Que Deus te dê um bom descanso hoje nessa segunda noite. E vamos firmes, né? Que Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, meus amigos. Tchau, tchau.